Convido a todos, então, para tomarem seus assentos, para nós darmos prosseguimento ao evento de lançamento da terceira Conferência Internacional de Portos. Um grande desafio para qualquer porto localizado no meio urbano é, ao mesmo tempo, trazer desenvolvimento e não gerar impactos no cotidiano da comunidade do entorno portuário. Nesse sentido, convidamos o advogado, consultor, escritor, professor e, dentre outras atribuições, o Dr. Oswaldo Agripino a subir ao palco para sua apresentação, cujo tema é a importância da relação porto-cidade e do serviço adequado para a competitividade da logística. Tem o controle ou dá o sinal para mim? Bom, boa tarde a todos. Sinal. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a Deus aí o privilégio da vida com saúde, né, com 60 anos no país. Então, temos sobrevivido aí a Covid, vários governos, né? Eu costumo dizer que nós estamos melhores do que as baratas, né? Mais resilientes do que as baratas, né? Mas estamos vivos e com saúde, e agradecer também a iniciativa e parabenizar o ICPEC, né? Professor Emil, toda a sua equipe, um amigo de vários anos. Minha relação com Vitória começou em 85, quando eu era piloto da Vale do Rio Doce, eu sou oficial de náutica, por isso que eu estou aqui. Viajei 4 anos e meio no curso, na Petrobras, na Vale, navio de container da linha do Extremo Oriente, na Frota Oceânica, no Vento Mar, na linha dos Estados Unidos. Foram 27 países e 65 portos. E depois resolvi fazer direito, né? Ninguém é perfeito. Já tinha encrenca no mar, foi arrumar mais encrenca ainda em terra. E não depende só de mim, né? Depende do cliente, depende do juiz, depende do regulador. Você tem uma série de variáveis que você não tem um controle, mas com o conhecimento da técnica, da operação e do direito, é possível gerenciar esse risco. Então, e depois também, vim como advogado, tive várias ações aqui. Depois eu montei, após em direito marítimo portuário, ajudei a montar aqui na FDB, teve 2 turmas de várias vezes. Tenho um amigo de turma de camarote, que é o Ernesto Pontes, que é da praticagem, né, que é prático aqui, foi da minha turma. Enfim, eu tenho uma relação muito grande com Vitória. Luiz Fernando, advogado, estou vendo aqui o doutor Bruno Barcelos, estava aqui, talvez esteja lá fora. Foi meu aluno na pós lá do Santos, enfim, comandante Vitorino, enfim, muita gente de Vitória. E agradecer também a minha parceira, desorientanda de mestrado, lá em 2006, 2007, Milene Zerek, de Curitiba, mas fez direito na PUC de Curitiba, foi me orientando lá há 20 anos, né, que eu dou aula lá no mestrado doutorado da Univale, de direito de portaria e doação. Então, eu digo que eu costumo aprender muito. O que você gosta de dar aula? Eu podia estar viajando, ganhando dinheiro, trabalhando. Não, porque eu gosto de estudar. E eu estudo muito e aprendo muito com meus alunos. Eu costumo dizer que um dos meus lemas de vida é ensinar o que eu sei, aplicar o que eu sei e perguntar o que eu não sei. Esses 3 pontos eu tenho tentado fazer ao longo de mais de 40 anos, né? Tenho uma escola de oficiais em 81, então são 44 anos no setor. Então, ensinar o que eu sei, aplicar o que eu sei e perguntar o que eu não sei. Não tem como dar errado, tá? Mas tem que estudar. E o tema que eu escolhi para falar é sobre a questão da relação com a cidade e do serviço adequado para o mercado imobiliário e a competitividade da logística. Pode passar? Por que o tema vocês sabem qual é a diferença entre infraestrutura e logística? Quem é que deve proporcionar a infraestrutura? Somos nós? Não. Nós temos que criar e desenvolver uma logística analisando a infraestrutura que nos é proporcionada. É uma infraestrutura física
e uma infraestrutura institucional. Tá? Para atender a quem? Para atender a carga. Porque sem a carga ou sem o passageiro, nada existe. E ao longo desses anos, tendo atuado em navios mercantes, eu me posicionei um pouco, embora sempre com a visão 360, para defender o interesse da carga, do usuário. Porque sem ele nada existe. Não tem tráfego, não tem navio, não tem terminal. Tá? A carga ela precisa de três coisas. Ela só quer isso no porto de Vitória, no porto de Nova York e no porto de Xangai. Chegar no prazo acordado, razoável, pagar preços módicos e um serviço eficiente, que é um serviço que faça com que aquela carga chegue sem avaria, não seja furtada. São essas três coisas. Quem deve proporcionar isso? A infraestrutura, tanto a física quanto a institucional, e no institucional vem a regulatória. Porque a partir de 2001, o Estado brasileiro criou um motor de Porsche, que é o quê? A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é ela que tem a missão de fazer com que haja serviço adequado. O serviço adequado, na resolução da ANTAC 72, diz que é um serviço que tem que ser eficiente, com preços módicos, com previsibilidade, com regularidade, com segurança, enfim, tem uma série de condições mínimas que estão na lei. Que o prestador de serviço, o operador logístico, né, aquele que vende serviços logísticos em atividade regulada, que é a ANTAC, e a regulação é o quê? Regulação é um conceito que vem da física. Significa intervir em determinado ambiente. Veio da física, foi apropriado pela economia e, por fim, dentro desse modelo de reforma do Estado dos anos 90, pelo direito, para proporcionar o quê? Uma infraestrutura institucional para que haja uma infraestrutura física, né, adequada. Infraestrutura, então, é aquilo que o Estado proporciona. E a logística, cada um aqui, pessoa física ou CNPJ, é que deve fazer. Quando o Enildo me convidou, eu falei, como é que vai ser essa logística? Eu vou depender de quem? Eu vou depender da NTT, eu vou depender do ferry boat, eu vou depender da ANAC, do aeroporto, eu vou depender da aviação. Infraestrutura. Então, não entrem nesse godo de que tem que ter um ministro da logística, um ministro da infraestrutura. A logística cada um faz. E o locus para exigir isso não é pedir, é o Estado. Através de todo o seu aparato institucional, autoridade aduaneira, autoridade marítima, autoridade portuária, né, a regulação, que é da ANTAC. Então, nós temos aí alguns problemas. Pode passar? Alguns problemas que ocorrem no cotidiano, né, desse usuário. Está aqui um exemplo. Né? Segundo o levantamento do Conselho Exportador de Café, junto a 27 empresas associadas, identificou que 75% das remessas totais ao exterior, os constantes atrasos e alterações de escala de navios e omissão de porto, na Marinha Mercante nós chamamos isso rasteira de porto, é uma rasteira. Eu, quando era piloto lá na Europa, eu já sabia qual porto nós iríamos omitir. É uma decisão operacional, comercial. Agora, se causar prejuízo àqueles exportadores de lá para cá, que tem como ponto de destino Vitória, e não foi para Vitória, foi para o Rio, o usuário não pode arcar com isso. E nós temos legislação para proteger isso. Antes não havia. Embora no BL tenha lá uma cláusula, que é um contrato unilateral, que diz que o transportador poderá entregar a carga em outro porto. Tudo bem. Tem que trazer para cá e se tiver despesas extraordinárias, ele tem que arcar. Então o Secafé identificou
que em função dessas rolagens de carga fizeram com que o país acumulasse 1,65 milhão de sacas de 60 quilos, ou seja, 5 mil contêineres que não foram embarcadas em 2024 até novembro. Isso dá um prejuízo de quase 12 milhões de reais. Custo Brasil. Né? Custo Brasil. Então isso é um problema. Está aqui. Isso é tudo contabilizado porque o Secafé contratou uma startup que tem um robozinho com inteligência artificial que monitora todas as telas de alteração de navio dos terminais de Santos e dos armadores. Nós fizemos um trabalho de consultoria lá para eles, né, durante 4 anos, e foi contratado, e agora nós conseguimos. Quem deveria ter essa informação? A autoridade portuária. Tá? Está pagando para ter uma informação que deveria ser dada gratuitamente pelo Estado. Tá? Mas tem aqui, e isso facilita quando tem que tomar alguma medida para proteger o interesse do usuário, da carga. Não adianta. Pode passar? Aí são os portos, né? Aumento expressivo dos custos de transporte marítimo e serviço portuário decorrentes de gargalos operacionais, restrições de acesso ao quadriário e terrestres. Cobrança de serviços, demurros, detenções, armazenagem não causados pelo usuário, mas cobrados pelos agentes intermediários, armadores e terminais. Se eu faço uma exportação FOB, ou seja, eu não contratei o armador, quem contrata é o importador. O armador me dá um deadline, que tem que entregar esses 10 contêineres que você está contratando, que você vai embarcar, porque o teu importador contratou no dia X. E você vai pegá-los do depósito de vazios e tenha 10 dias de free time. Eu pego no dia 0, no dia 2, eu quero embarcar, pergunto se tem janela. Não tem. Ultrapasso o free time, o armador vem cobrar detention. Isso é totalmente legal, porque pela legislação detention, o período de livre estadia tem que estar suspenso. E fica essa conta enorme. Isso no embarque. No desembarque é a mesma coisa com a demurragem. E a armazenagem adicional é quando ele cumpre o deadline, deposita dentro e o navio não vem no prazo previsto e o terminal começa a cobrar dele. Estou colocando 3, tem 200 tipos de cobrança ilegal. E agora estão sendo criadas 2 ou 3 nesse minuto aqui. Porque o modelo é ex post. Seria impossível uma regulação onde eu tivesse todas essas informações. Então, a ANTAC tem a legislação e você, carga, se for prejudicado, e você, operador portuário, e você, armador, nas relações entre si, se vocês, regulados, se sentirem prejudicados, tragam as evidências que eu vou analisar no caso concreto. Esse é o conteúdo de regulação de esportes. Problemas climáticos que causam fechamento de barra do esporte, fazendo com que haja alteração do ponto de destino. Navio, destino, porto ou nave, fechou a barra de Itajaí Navegante, vai para Imbituba. Desembarca lá o contêiner, começa a ineficiência. Um porto que tinha 1.000, 2.000 contêineres ano, em 2 semanas recebe 8.000. Gera armazenagem, gera demurragem. É só mudar o software que o vizinho está cobrando. Colocar a legislação ali. Mas não muda. Então isso tudo é custo Brasil. Né? Custo Brasil. Vamos adiante, por favor. Falta de organização. Eu digo que o usuário brasileiro, com algumas exceções, deveria ter um estudo feito com pesquisas da NASA, para entender a cabeça dele. Da NASA. Tá? Eu tenho aí 32 anos de advocacia. Pesquisa da NASA, e não sei se resolveu o problema. Tá? Ele quer exigir o direito, mas ele não se organiza, ele não capacita o pessoal dele para entender a operação, ajudar o operador portuário, ajudar o armador também. Ele delega para o despachante, delega para o agente, com exceções, toda exceção. E o mundo, né, quem comanda o mundo é o mal, não é o bem. Fala a Bíblia. O mundo já é o poder do inimigo, nos permite.
Por isso que não há regulação perfeita, porque as pessoas são imperfeitas. Mas existe uma matriz jurídica, existe um motor de Porsche, que é a tal da Agência Nacional de Transporte Rodoviário, que tem uma legislação muito boa. Aumento de tempo de resposta da ANTAC para a decisão liminar. Eu tenho observado de um ano para cá que tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Servidores sendo contratados, saindo, indo para outros concursos, falta de orçamento, o país está crescendo, mas as instituições não estão acompanhando, não é só a ANTAC. Nós conseguimos, através do CCAPES da Logística Brasil, o presidente lá, André Seixas, no Rio de Janeiro, fazer um movimento junto com o deputado do Rio, e convocou-se uma audiência pública para tratar das agências reguladoras, que precisam ser valorizadas. Recursos, precisam viajar para ver como é que é a régua, como é que é lá fora. Isso não é despesa. Quando eu vejo uma crítica da imprensa, é porque o deputado viajou, que bom! Tinha que ter uns 10 eurolulas. O pessoal viajar e ver como é que funciona lá fora. Eles vão para fazer farra, mas 10% veja como é que funciona o mundo lá fora. Porque eu tive esse privilégio de conhecer mais de 40 países, né? 27 na Marinha, mais uns 15 morar nos Estados Unidos 2 vezes, estudar fora do Brasil, então eu sou um privilegiado. Viajar é muito bom e não é despesa. Um excesso de judicialização, meu mestrado na PUC do Rio, 94, 95, meu doutorado na Federal, foi tudo sobre juiz. Um ano em Stanford, que eu fiz lá o doutorado sanduíche, foi comparando o judiciário brasileiro com o norte-americano. Os nossos juízes, eles são qualificados, mas eles não estão capacitados para julgar causas de direito marítimo, portuário, aduaneiro e regulatório, na maior parte das vezes. Estou dizendo, não porque eles não sejam ignorantes, é porque eles não têm essa capacitação. Se eles não têm essa capacitação, como é que eles vão julgar um acidente, uma explosão, um incêndio de um rebocador numa plataforma de petróleo? Um crime ambiental, com danos ao meio ambiente, com indenização. Não tem condição. Não tem condição. Precisa o quê? Capacitação. Eu tive uma orientação de mestrado na FGV do Rio de Janeiro, em 2011 2012, foi publicada pela Aduaneiras, que é o Poder Judiciário diante dos desafios do pré-sal e do comércio internacional, de um advogado, professor e comandante, que é o Wellington Beckman Saraiva. Ele publicou, e ele pegou as provas de concurso para magistratura em 2009 e 2011. Tem direito marítimo, tem direito portuário, tem direito aduaneiro, tem direito petróleo. Do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Não tem. Não tem na prova e não tem nos cursos preparatórios para a magistratura federal e estadual de 12 estados que tem o pré-sal e tem o comércio internacional. Como é que esse juiz vai julgar uma causa dessa? Não existe um problema. Por isso que eu falo de judicialização e levar isso para onde? Para a agência reguladora. A agência reguladora precisa avançar, mas nós temos que dar condição para ela avançar. Pressão para acordo sobre cobranças ilegais com retenção de carga no destino. Retenção de carga no destino, somente duas hipóteses: não pagamento de frete ou avaria grossa declarada. Se eu estou impugnando uma cobrança ilegal aqui, o armador, o agente, tem que liberar o BL lá no exterior. Isso tem sido um problema recorrente. Ameaça de retaliação. O armador manda um e-mail para o importador dizendo que o exportador não pagou as taxas de origem. Eu oriento para os clientes: não pague e vamos contar. Mas tem que ter uma resposta rápida. Vamos adiante. Por favor. Aumento da restrição da ANTAC para deferimento de medidas, exigindo, em alguns casos, o comprovante do prejuízo. Isso é um problema que precisa ser superado. Tá? E compatível com esse modelo. Se o armador foi notificado, ele restou silente e eu fui lá e pedi à agência para dar liminar, estou mostrando que há uma retenção, que ele não tem que pagar frete, porque a venda é FOB. E não tem ele tem que liberar. É uma obviedade isso aí para nós. Tá? Falência da regulação? Não. Né?
Eu acho que a agência está numa curva de aprendizado, nós temos uma legislação muito boa, mas é preciso o quê? É preciso maior participação de todos da cadeia. O mercado imobiliário, eu digo que estou há 5 anos no mercado imobiliário também, como corretor e como investidor, é um esporte coletivo. Todo mundo conversa, cede, para quê? E ganha. O corretor tem que ganhar, a incorporadora tem que ganhar, a construtora tem que ganhar, o terrenista, o dono tem que ganhar, todo mundo ganha. Deveria ser assim na logística marítima e portuária no comércio exterior. Sentar e conversar. Quando a maré está alta, todo mundo ganha, mas quando a maré está baixa, todos perdem. Ninguém quer ficar na maré baixa. Tá? Então, eu acho que o setor deveria ter essa postura, olhar como é que funciona o mercado imobiliário, num aprendizado imenso que eu estou tendo, estou tentando trazer essa experiência para o mercado do setor marítimo e portuário. É muito dinâmico. Né? Vamos adiante. É isso aí, ó. Grande parcela é isso aí que a gente vê todo dia. E não é só do usuário, não. Do portuário. Porque você não consegue controlar tudo. Você tem variáveis que você tenta minimizar, como vento, correnteza, particularidade do canal de acesso, intempéries climáticas. Isso vai piorar cada vez mais. Então nós temos que gerenciar esse risco. Não há risco zero, mas eu tenho como gerenciar isso. E tem que haver um pacto nesses 3 fatores relevantes, que são terminal portuário, o molhado, com o reto portuário, com C também, o usuário e o armador. E com a verticalização, o usuário tem que organizar cada vez mais. Ainda mais, especificamente no mercado de contêiner, onde tem 6 ou 7 armadores que estão verticalizando. Eu não sou contra a verticalização, mas eu acho que tem que ter uma regulação mais específica e, eventualmente, até ex ante, porque a tendência é pegar tudo. Né? Então, esses 6, 7 armadores têm 70% do mercado de contêiner mundial. Brasil, 11 milhões de TEU ano, não é nada. Só o Porto de Xangai, eu estive lá 2 vezes, tive como, próximo, quando era piloto, na linha do Japão, tive em Keelung, tive em Hong Kong, mas em 2011 fiz uma visita lá, uma missão da Federação das Indústrias. 50 milhões de TEUs ano. É o Brasil inteiro, quase 5 vezes o que o Brasil inteiro movimenta. Um ponto só. Né? Então, vamos adiante. Então, a regulação é isso aqui. Né? Eu tenho ali o Ministério do Esporte, é o poder concedente, eu tenho a indústria regulada e tem ali os usuários e consumidores. A agência ela tem que ficar ali, ela é uma agência de Estado, não é vinculada ao governo, e evitar o que pode ser de pior para todos, que é a captura. É quando um daqueles 3 setores ali, eles começam a ter uma ascendência e a parte técnica, de comunidade técnica, ela começa a ser, ficar em segundo plano. Não é bom a captura regulatória pelo poder econômico, que é esse aqui, nem pelo poder político, nem pelos usuários, porque o usuário tem que pagar, né, aquilo que é devido, porque é um setor de muito investimento privado. Né? Você montar um porto não é igual montar uma venda, um quiosque para vender banana. É totalmente diferente. Você vender um imóvel de 20 milhões não é igual vender, um saco de batata. Então, a Constituição, a ordem econômica, ela é capitalista, ela tem 3 pilares. Defesa da concorrência, defesa do usuário/consumidor e segurança jurídica dos contratos com função social. Esses 3 pilares têm que ser garantidos. E quem é que garante no setor regulado? É a agência reguladora. O nosso setor é a ANTAC, mas a teoria é para todos. Vamos adiante. Por isso que eu botei o motor de poste. Então, 2015 eu publiquei a primeira edição, 450 páginas, que é a lei de 2013.
Em 2019, eu ampliei para 550. E em 2023, eu publiquei a terceira edição com a inclusão da Lei Geral das Agências, que tem análise de impacto regulatório, e da Lei da Liberdade Econômica e da Lei do BR do Mar. Está atualizada, tem 600 páginas, está no site, está à venda lá no site da Aduaneiras. Por que a nova regulação? Fiquei pensando, por 2023, a legislação de 2015, eu vou manter esse nova? Eu vou manter, porque eu entendo que a regulação é um processo dinâmico. O que se faz hoje, claro, tem que ter regra de transição, tem que ter segurança jurídica, daqui a 2 anos pode mudar. Né? E aí o Estado tem que garantir o interesse público. Vamos adiante. Então aí o que eu vou falar, bem sintetizado, o navio entrando ali, tem um casco sobrado, precisa de prática, não tem como, né, entrar no Porto de Vitória sem prática. Alô? Eu, quando era piloto da Petrobras, da Fronap, o navio Ipanema estava descarregando aqui 107 mil toneladas de gasolina querosene alta, no navio de produtos claros, que estaria distribuindo. Fiquei 4 meses na Petrobras. Teve um incêndio a bordo, descarregando o terminal da ESSO da Shell, que tinha aqui no centro de Vitória. Tinha um terminal ali, o Shell era oficial de náutica de serviço. O problema foi na praça de máquinas, uma oficina de terra. Quando eu cheguei no Rio, eu pedi demissão da Petrobras. Aqui eu era do longo curso, não gostava do petróleo, voltei para o longo curso. Mas foi uma experiência muito interessante. Vamos adiante. Então, o que é o conceito, então? Nós temos que ter um acordo semântico. Quando nós vamos tratar de um assunto que é técnico, nós temos que ter um conceito, um acordo semântico. Né? O que você... Nós vamos conversar sobre microfone. O que significa microfone para você e para mim? Vamos chegar num acordo. Senão nós vamos ficar discutindo sobre uma coisa sobre a qual nós não temos o consenso. Então, um conceito que eu peguei foi de um orientando meu, engenheiro, que trabalhou no Ministério do Transporte, Fabiano, que ele fez uma dissertação de mestrado sobre a questão da relação porto-cidade. Então, ele conceituou como interações que ocorrem entre o porto e a cidade, onde ele está inserido. O desafio desta temática é a compreensão e harmonização desta relação, a fim de possibilitar que ambos cumpram da melhor maneira o seu papel. O porto, com a primazia voltada ao transporte, colaborando com as cadeias de movimentos globais, e a cidade, enquanto espaço que ocorre as relações e atividades sociais onde a vida acontece. Eu dei aula lá na Engenharia de Transporte da Federal, lá tem um lado de trânsito, de 2014 a 2021. Publiquei um livro com alguns capítulos que está ali, Engenharia de Transporte, Regulação e Portos, que eu vou dar um exemplar do Wikipec, trouxe aqui, né? Esse livro aqui. Vocês encontram na internet. Tem vários capítulos, os meus orientandos lá, de economia. Inclusive, eu tive o privilégio, ele não publicou porque ele estava em campanha, o prefeito atual de Itajaí, que é um trabalhador portuário avulso, professor, empresário também, foi eleito pelo PSDB, o vereador mais votado, e aí se candidatou para prefeito agora, é o prefeito de Itajaí, Robson Coelho. Ele foi meu aluno lá no mestrado sobre cabotagem e eficiência na logística de contêineres. Entrevistou vários players, né, armadores, usuários, portos de Manaus, sobre a questão da logística. Vamos adiante. Então está aí a cidade com as suas variáveis porto. Vamos adiante. Então aqui eu tenho a fase pré-industrial, antes do século XIX. Portos e cidades estão imbricados com uma frágil especialização funcional do território. O mestrado em engenharia de transporte lá é engenharia de transporte e gestão territorial, porque não tem como você fazer engenharia de transporte se não tiver gestão do território. E aí, como é que uma das metodologias que eu utilizo para verificar como é que é a relação porto-cidade é através do plano diretor da cidade. Eu vou para Vitória, vou pegar lá o plano diretor de Vitória, vou comparar com o de Itajaí e ver como é que é tratada a relação porto-cidade. Mais adiante eu tenho essa comparação, análise comparativa. Então tem a fase 1, a fase 2, né, industrial. Vamos adiante. A fase 3, de 70 a 80, gigantismo dos navios de combustível, petróleo, né? Fase 4, após industrial. Isso está no livro. Tem outros gráficos também. Vamos adiante.
E aí nós entramos na resolução da ANTAC. Vamos focar no portuário. A autoridade portuária, o arrendatário, o autorizatário, ali, o TUP e o operador portuário devem observar permanentemente, sem prejuízo de outras obrigações constantes da regulação aplicável dos respectivos contratos, as seguintes condições mínimas: regularidade, continuidade, vamos adiante. Eficiência, esse item B do inciso terceiro é uma pérola. Isso vem do Judicial Mitigation Laws do direito marítimo, que é o dever do transportador mitigar, reduzir os prejuízos que ele faz ao transportar a carga. O Judicial Mitigation Laws foi sugestão nossa na discussão, porque essa resolução ela saiu muito das batalhas que nós fizemos junto ao TAC, principalmente a resolução 62, para equilibrar esses interesses. Até 2018, 2017, a ANTAC não tinha uma norma para cumprir a função dela. Ela era uma agência que focava muito nas outorgas dos terminais. O armador operava sem ter um código de direitos e deveres. Foi um dos itens que eu observei quando eu fiz o pós-doutorado em 2007, lá naquele school, em Harvard. Fiquei um ano lá com bolsa da CAPES, fazendo uma análise comparativa dos elementos determinantes da Federal Maritime Commission com o TAC. Então, eles estão lá mais na frente do que nós. Estavam. Porque hoje, com a legislação, principalmente no marítimo, eu poderia dizer que eles têm muito a aprender conosco também. On paper. Costumo dizer, se um marciano caísse na Terra e tivesse que escolher para ser usuário, nenhum país teria legislação de todos os países. Essas normas aqui da TAC viria o Brasil. Depois de um ano ele veria o problema. Tá? Então, nós temos uma legislação boa, mas a questão da alma do usuário e da pesquisa da NASA lá que está faltando ainda. Talvez, Emilio, fazer um projeto aí eu te ajudo. Usuário operador dos terminais do Espírito Santo. Então, isso aqui tudo é o não cumprimento de qualquer uma dessas condições mínimas é uma infração administrativa. Sempre é. Está em multa. E se o regulado ele for reincidente, aumenta. Vamos adiante. O juiz não tem isso. O juiz não tem multa. O juiz não tem como dar uma multa de 2 milhões e 200 a um armador que está cobrando uma coisa que ele já foi condenado, uma conta de 222 mil, que ele já foi condenado e ele insiste em cobrar. A ANTAC aplica uma multa de 2 milhões e 200, ele tenta reduzir para 730 mil, ele não paga a multa e vai para o cadinho. As multas de qualquer órgão vão para o cadinho. E para eu retirar aquele nome, eu tenho que entrar com a medida judicial na Justiça Federal para depositar em juízo para ficar sem restrição no cadinho. É assim que funciona. Então a segurança também, né? Trabalho com o pessoal do café, em 3 anos eu tive mais de 1 tonelada de cocaína colocada em terminais de Santos, dentro do terminal. Tem ação de indenização? Tem processo? Tem, pode fazer. Viola o dever da segurança. Aí tem as letras, tem mais itens, vamos adiante. Tem a questão também, pode passar, por favor? Atualidade, né? Promoção de treinamento de funcionários. Olha aqui, eu botei para você. Você não está contratando os nossos serviços, está violando o serviço adequado. Porque o mundo está andando e você não está capacitando. É uma brincadeira, tá? Mas é tão relevante a questão da atualidade, da atualização e da modernização, porque o mundo, a tecnologia, a inteligência artificial, como advogado, fazer um recurso para o SPJ e o STF é o quê? Quem lê aquilo ali não é um magistrado, não é um ministro, é um robozinho, inteligência artificial. Você no recurso tem que colocar na emenda aquelas categorias operacionais para o robozinho admitir para ele subir e ser julgado, senão ele não sobe. Então vamos adiante.
generalidade, modicidade. Tem aí audiência pública número 15 em andamento, com prazo até dia 2 de fevereiro. Estou fazendo um trabalho em cima disso. Né? Começou com a questão dos containers, situação do scanner dos containers, né? Aí a ANTAC resolveu ampliar. Claro, 99% dos terminais não querem metodologia para identificar a possibilidade, não querem preço perto, mas isso faz parte do capitalismo. A regulação, costumo dizer, quando eu dou palestra para empresário, investidor, ela existe, o Estado existe para salvar o capitalismo dos capitalistas, senão vocês vão se matar. E no mercado, qualquer mercado, o cara quer concorrência desde que ele seja um monopolista. Quando ele quer monopolista, ele não quer mais concorrência. Aí ele trabalha junto ao regulador para não ter concorrência. Não é isso? É assim que funciona. Aqui nos Estados Unidos, eu estudei, né, em Stanford e na Kennedy School. É assim, o Estado precisa, né, e o capitalista sabe do poder econômico dele. E pior, quando ele tem um poder bélico, eles externa isso também, que é o caso dos Estados Unidos agora, Trump. Sabe do mercado norte-americano. A diferença é que a China está ganhando a guerra, se não já ganhou, porque ela, na guerra silenciosa, assim, dá um tiro. Ela tem 120 milhões de trabalhadores na manufatura. Manufatura de serviços e produtos com alto valor agregado. Os Estados Unidos só tem 10 milhões. Já ganharam a guerra, sem dar um tiro. Tá? Até onde essa retórica dele vai, essa loucura dele vai, não sei, mas eles têm um poder bélico muito grande. Higiene e limpeza, livre acesso das empresas prestadoras de serviço à área portuária. Vamos adiante. Aqui a parte concorrencial, pelo que eu falei, né, que um pilar é a defesa da concorrência, senão o capitalismo, o próprio capitalista mata o capitalismo. Tá? Mas isso é do mercado. Agora a retórica. Imagina se na minha casa eu dizer que o mercado regula. Meus filhos vão me engolir. Tem que ter poder. Ele tem que ter poder dissuasório. Tem que ter poder dissuasório. O efeito Rottweiler, né, que o regulador pode ter. Vamos adiante. Aí eu tenho aí aumento da capacidade de movimentação portuária, condição necessária, mas não suficiente para a prestação de serviço adequado. Então vamos ter liberdade. Ótimo. Mas a própria lei de liberdade econômica, de preços, diz que em mercados regulados, né, precisa ter uma regulação econômica que imponha a tal da modicidade. Aí eu tenho 2 artigos, inclusive esse aqui teve bastante acesso, tá? Os 2 foram publicados, um em 2020 e outro no CAD. Tendência à concentração e à verticalização. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 50% dos terminais de contêineres sendo verticalizados. Eu não sou contrário à verticalização, inclusive tem um artigo sobre isso. É uma tendência mundial, mas nós temos que nos precaver para defender o interesse público, que passa pelo interesse da carga também. Mas o papel do regulador qual é? Atrair investimento privado, não é pouco, e garantir serviço adequado. Ele navega nesses 2 cenários. Garantir o serviço adequado e garantir o retorno do investimento privado. Eu sempre defendi o pagamento de scanner de vários serviços, desde serem módicos. Né? O que justifica um terminal cobrar R$1.000 de scanner quando ele movimenta por ano 700 mil containers, e lá é 100% no embarque e desembarque? 700 mil containers, R$1.000 o scanner, dá 700 milhões de reais. E esse scanner custa $1.600.000 e tem uma vida útil de 10 a 12 anos. Tem alguma coisa errada aí. Esse terminal cobra 1.000 e o outro estado é 250 a 300. Então, em um ano a receita é de 700 milhões, o scanner custa 1.600.000, multiplica por 7, dá 9, 10 milhões. Quantos anos dura esse scanner? Tem que ganhar? Claro que tem, mas está tendo aí. Por isso que o conceito de modicidade, ele equilibra justamente isso, entre o custo
do serviço, do equipamento, de manutenção e o valor cobrado. Essa resolução que está sendo a instituição normativa é no sentido de ter uma metodologia para que tenha previsibilidade de segurança jurídica para os operadores portuários e para o usuário para chegar no valor com as regras do jogo. Vamos adiante. Movimento para a criação de barreiras de entrada lá, né? Os terminais que não são verticalizados, contrários à participação de dois grandes armadores. Eu sou totalmente a favor que eles participem. Necessidade de repensar o modelo ex-post, tá? O enorme ônus probatório ao usuário para fazer valer os seus direitos. Aqui é uma outra discussão também, que eu acho que a metodologia da abusividade isso aqui deixa de ser um problema. Necessidade de garantir pelo menos a metodologia para identificar abusividade no serviço portuário e a insegurança jurídica para os dois. Problemas de usuários com os terminais retroportuários, zona secundária. Os terminais retroportuários, embora eu trabalhe para eles, eu defendo que para garantir a competitividade e o diferencial de cada um, se eles tiverem uma outorga de autorização da ANTAC, para que possa ter também incidência daquela norma lá e a exigência do serviço adequado, eu acho que ajuda bastante. Eu fui nomeado pela Câmara dos Deputados como membro consultor da Comissão de Juristas. E na audiência pública que teve em Brasília, eu propus, está no site da Câmara, eu propus a inclusão dos retroportuários na regulação da ANTAC. Acho que faz todo sentido, porque a logística, muitas vezes, precisa do retroportuário. E aí eu não tenho como, né, eu como usuário, exigir, né, o que eu exijo do molhado, e eu acho que gera até uma concorrência desleal entre os dois, entre o molhado e o seco. Tá? Mas o projeto acolheu essa sugestão que eu fiz. Agora, como vai ser a tramitação na Câmara dos Deputados, isso pode ser alterado. Vamos adiante. Então, na própria Lei de Liberdade Econômica, diz que definir, né, as empresas podem definir livremente mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços, como consequência de alterações de oferta da demanda. Em mercados não regulados. Aí você faz a leitura ao contrário. Diz que em mercado regulado, essa definição não é livre. Pode ter uma metodologia. E também que a liberdade de empresas nas operações portuárias reprimidas de qualquer prática prejudicial à competição e ao abuso do poder econômico. Tá? Vamos adiante. Aí está o livro. Vamos adiante. Eu deixei alguns exemplares com o Nildo e a Milene também. Se alguém tiver interesse, principalmente por alguma instituição, pode entrar em contato e ele vai enviar. Ou a Milene envia. Então, o livro ele tem quatro capítulos, fundamentos funcionais da regulação do transporte aquaviário, falando um pouquinho sobre o livro, vamos adiante. Você traz o direito marítimo e o direito portuário para a regulação, que aí ele não passa a ser, não é mais direito privado, ele passa a ser público para privado. Pode passar? Aí o conceito histórico da relação por cidade, requisitos fundamentais na avaliação, aí tem os requisitos. Você tem que considerar aspectos históricos, do econômico, sociopolítico, a questão ambiental, acessibilidade terrestre, urbanizada e o plano diretor como instrumento de planejamento, que é a variável, o elemento que eu trouxe para comparar, pelo menos um paper, Vitória com Itajaí. Vamos adiante. Aqui a parte tributária, eu atuo no aduaneiro também, nós temos lá um benefício fiscal que agora com a reforma tributária, acabando de ICMS, vai ser extinto. Como vamos resolver, assim como teve o Fundap aqui no Espírito Santo, ainda tem, mas está muito desarticulado, né? Com essa reforma tributária acaba. Então aqui tem uma parte disso, né? Eu vou entrar, que é mais tributária aduaneiro. Os municípios portuários de Santa Catarina, a Secretaria de Fazenda de cada um e a Secretaria de Fazenda desses municípios não sabe como se dão a notas fiscais, a tributação dessas operações marítimas e portuárias, que são o THC, lá em Santa Catarina a gente chama de THC rachadinha, tá? Que é a capatazia, que ali o terminal armador ele fica com uma parte, ele que recebe ao cara que autorizou isso. Não sou contrário ao THC, mas do jeito que a ANTAC permite,
essa possibilidade de enriquecimento ilícito. Ele fica com uma parte, dá para o terminal o valor que ele achar conveniente, o que acordar, mas ele fica com uma parte e não dá nota fiscal. Tá? Aí a ANTAC criou 2 resoluções e eu critico no livro. Vamos adiante. Aí tem o tal do THC ressarcimento, enfim, tem a discussão aí. Essas denúncias começaram há 10, 12 anos atrás, eu fazendo para alguns clientes, e agora a ANTAC está mandando devolver os valores de THC que o armador, o agente, não comprovou para a ANTAC. Tá? A rachadinha não é só lá em Brasília, todo lugar tem, mas aqui ela é extremamente aperfeiçoada, tá? Todo mundo sabe disso. Vamos adiante. Aspectos jurídicos e principiológicos atingidos ao THC não é maconha, né? Que isso aqui é o da cannabis, não tem nada a ver também. Das características, enfim, tem toda a discussão aí e a crítica às resoluções que a ANTAC criou um monstrengo, um enorme trabalho para o usuário, ônus de prova, para ter a transparência nessa cobrança do THC. Né? Estou dizendo que todo o THC é rachadinha, estou dizendo que tem rachadinha no THC. Nesse momento está tendo, tá? Vamos adiante. As respostas das secretarias de Fazenda, dos municípios portuários, eles não sabem o que acontece aí naquela operação, quando tem THC, não sabem. Evidências de sonegação fiscal de ISS nos municípios. Tem vereador aqui, se tem deputado, quiser fazer uma denúncia do Tribunal de Contas do Estado para fiscalizar esses municípios portuários, tem instrumental no livro para isso, fazer uma auditoria. Né? Nós conseguimos, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Fazenda, o Conselho de Contribuintes, mandou um armador devolver valores, aliás, pagar multa e tributos que ele sonegou por não emitir nota fiscal. Nós desenhamos para o secretário de Fazenda do município do Rio, a gente meu ajudei a fazer isso. Vamos adiante. Por isso que eu digo, tem um setor que ninguém morre de tédio. Tá? Ninguém morre de tédio. É uma cachaça, né, Marco? Né? Não consigo sair. Né? Nem vou trabalhar em outra área, essa área é a que tem mais tédio. Quando eu acho que eu já sei tudo, eu levo uma bolada nas costas, todo dia uma porrada. Entendeu? É maravilhoso. Tá? E eu não consigo largar. Tá? É apaixonante. É um setor que movimenta a economia mundial, é um setor que possibilitou e possibilita viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Olhar o teu país de fora, ver quanta energia, quanta criativa, quanta coisa desperdiçada e quanto potencial. Estava aumentando ontem, o Emílio falando isso. Olha só o estado do Espírito Santo. Né? A engenharia, a tentativa, né, de um estado pequeno, né, de se colocar no cenário devido, né, com a questão logística, precisa da infraestrutura do estado. Aí nós temos aqui o mercado de contêiner, no caso de Santa Catarina. Os dépotos de vazio estão sobrecarregados. O armador quer que devolva para o terminal dele o dépito, o vazio. Só que está cheio. Aí não tem infraestrutura, ele começa a cobrar detente. Hoje nós movimentamos em torno de 3 milhões e 200 mil TUs ano. Daqui a 3 anos isso vai dobrar. Vão precisar de quê? Era retorno portuário. Então tem uma demanda aí reprimida aqui também, no Espírito Santo, onde tem terminal de contêiner, que é a área que eu atuo mais, tem. Temos gargalos, omissão de porto, né? Áreas retroportuárias, plano diretor, caso de Santa Catarina, novas oportunidades de negócio. Vamos adiante. Aí eu peguei o plano diretor de Vitória e botei lá a categoria operacional porto, foi citada uma única vez. E a palavra logística não é citada. A única vez em que a palavra porto é citada no PDV de Vitória, o plano diretor, era o inciso 437. Zona de ocupação específica, zona portuária caracterizada pela área do porto organizado. Ponto final. Itajaí é citada a palavra 17 vezes, e lá tem um diferencial, que é o Conselho do Porto.
3 vezes a palavra logística e 1 vez a categoria logística portuária. Vamos adiante. Aqui tem os diferenciais. A propriedade cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade, expressa nesse plano diretor, respeitar as diretrizes previstas na legislação urbanística quando for utilizada, para indústria, serviço e comércio relacionado com diferenciais geográficos, históricos, culturais, veja o nível de detalhamento do município, responsável pela geração de trabalho e renda, como as portuárias, pesqueiras de convecções e reparos de embarcação de artigo marítimo, todos os tipos. Lá tem a construção naval, reparo, pesca, 70% da pesca industrial está lá. Tem a parte também de terminal de passageiros, que aqui Vitória também tem. Vamos adiante. Aí tem o Conselho do Porto, que é um colegiado permanente, de caráter consultivo e deliberativo, que reúne os representantes do poder público da sociedade civil e possui as seguintes atribuições: analisar, debater, deliberar e participar dos processos de elaboração e revisão do plano diretor de Itajaí atinentes à zona portuária. Então, vamos adiante. O inciso 2, né? Então, tudo ligado a porto. Pode passar? Tá? Acompanhar o projeto. Porque o porto está ali e ele necessita expandir. O plano diretor tem que estar alinhado com isso aí. Do jeito que está aqui, não é só aqui, Santos também é a mesma coisa. Então, Vila Velha poderia fazer esse ajuste, Vitória, todas as cidades, municípios, todos os municípios portuários do Brasil poderiam ter um plano diretor que tivesse, por exemplo, esse conselho, que não é o CAP, tá? Não é o CAP. Vamos adiante. Pode passar? Convocar e participar da organização e da coordenação das conferências e assembleias territoriais. Olha a questão da gestão dos transportes aí, da engenharia do transporte. Preocupação com a gestão do território. Aprovar o seu regimento interno e propor sempre que necessário essa alteração. Vamos adiante. Analisar e devido grau de recurso, enfim. Tem toda uma legislação específica para tratar dessa relação com a cidade e nas questões atinentes ao porto. Porque Itajaí não é só o porto de Itajaí, ele administra um complexo Itajaí Navegantes. Se não fosse a eficiência da Autoridade Portuária Pública Municipal de Itajaí, a Portonave hoje, que é o tribunal mais eficiente do Brasil em movimentação de contêineres, não teria vindo colado ali do outro lado do rio. Não teria vindo. Tá, vamos adiante. Aí tem, no exercício de suas atribuições, o Conselho do Porto poderá solicitar informação dos órgãos do município, convocar quando necessário, autoridades administrativas da municipalidade para prestar informações, esclarecimento da estrutura de controle, acompanhamento e avaliação da gestão do plano de expansão do porto. E o parágrafo 2º tem aí o conselho, como é que ele é composto. Né? Um membro do gabinete do prefeito, um da procuradoria, um da autarquia do porto, um membro da Secretaria Municipal de Governo, enfim, um colegiado aí. Um trabalhador lá do OG, um membro da intersindical. Vamos adiante. E das atividades portuárias também. Eu trouxe uma parte, tem mais. Não vou tratar tudo. Mas eu estou querendo mostrar, pelo menos um paper, essa discrepância entre uma cidade de 260 mil habitantes, que é o terceiro PIB da região sul, com 260 mil habitantes, 48 bilhões de reais em 2024, PIB. Metade do PIB de Curitiba, que é de 2 milhões. Tem casa em Curitiba. Tem 2 milhões de habitantes. E um pouquinho, e depois de Curitiba, o terceiro município é Porto Alegre. Com, acho que 70 e pouco, 80 e poucos bilhões. Mas isso mostra o que? A pujança do porto. E da comunidade que luta para que os destinos do porto sejam, né, da própria comunidade. Vamos adiante. Aí o modelo de regulação ex-post existe não somente o registro de acompanhamento dos preços, mas também o estabelecimento de metodologias. Desjudicialização, já falei, né? Tirar do judiciário. O nosso judiciário, ele está, se fosse analisar como empresa, estaria falido. Porque são 17, 18 mil juízes
para mais de 100 milhões de processos tramitando. Isso é inconcebível. Dá uma média de 8, 9, 10 mil processos. Eu tenho um juiz que fez doutorado, e ele é juiz lá em Itajaí, e dá aula lá no mestrado doutorado comigo. Eu participei de uma banca de mestrado, ele estava de férias, estava voltando, eu estou voltando para a minha vara antiga e tal. Eu falei, quantos processos aí você tem aí? Uns quase 5, não, 9.400. Era assim, 9.400. Tem qualidade nisso aí? Não tem. Não tem qualidade. E vai ter um caso lá de demurge que vale 10 milhões de reais, que é o único de demurge ali naquela vara. Ele tem expertise para ajudar aquilo ali, por mais que ele se esforce? Não tem. Então, nós temos que tirar isso, trazer para negociação, para a mediação, para a arbitragem, levar para a agência reguladora. A agência ela tem que ter poder para decidir, inclusive, indenizações. Tem uma tese aí, vamos adiante, que eu vou colocar isso. Vamos adiante. Está aqui, ó, o decreto 9830, tá? Que regulamenta lá o artigo 20 da lei de introdução, diz o seguinte: a decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos com a finalidade de evitar procedimentos condicionais de ressarcimento de danos. A decisão do processo administrativo de competência da autoridade pública. Já está em norma. Por que tem só que analisar a legalidade de uma cobrança ou não? Significa que um prestador de serviço regulado poderá, inclusive, entrar contra outro prestador de serviço no DAC. Está aqui. Como a Federal Maritime Commission faz. Ela avoca para si o poder adjudicatório, que é de decidir os conflitos na sua plenitude. Não só dizer cancela ou não. Isso é um problema que nós temos que avançar para que as agências não são ataques, elas possam ser um locus para decidir ações de indenização. Está na lei. Tem problema de falta de gente? Imagina. Claro que vai ter, mas o judiciário agradece. Eu prefiro investir lá do que investir no judiciário. Tá? Então está aí, né? Isso é uma sugestão que é perfeitamente possível. Não sei se o doutor Gustavo concorda. O que acha? É possível? É razoável? Porque se ela não fizer assim, e dizer, não, aqui eu só cancelo a cobrança. Você, se tiver indenização, você vai lá para o judiciário. É uma regulação ineficiente. Porque quando o Estado cria uma agência e dá competências e funções para ela, é para que essa regulação ela seja eficiente. Essa é uma postura que não contribui para a grandeza das decisões que uma agência reguladora deve ter. E é a Constituição Federal que diz isso. E toda a legislação também federal. Né? Vamos adiante. O modelo exige uma participação dos usuários, especialmente quando o relatório da Comissão de Jurídica sobre a garantia da modicidade para os... Isso aqui foi uma jabuticaba. Isso que eu digo, ninguém morre de tédio. Eu participei como membro consultor, quando saiu o relatório final. Tirar a garantia da modicidade de preços e tarifas que o usuário tinha na lei, tiraram e colocaram a garantia da modicidade para os operadores portuários, perante a autoridade portuária. Quer dizer, né? Sugestão de inclusão do retroportuário na regulação, a possibilidade de aperfeiçoamento do plano diretor de Vitória, a criação da área retroportuária para aumentar o serviço adequado. Vamos adiante, por favor. Aí tem uma empresa que eu presto consultoria nessa área, nós fizemos um evento, o Nildo participou online. Foi muito interessante, porque nós mapeamos as propriedades que estão próximas dos acessos rodoviários, das entradas dos postos catarinenses. Conversamos com os proprietários, eles têm interesse, acredito que o Espírito Santo, a Bahia, Rio de Janeiro, todo o Brasil tem essa possibilidade, porque o Porto Molhado é elemento de passagem. Nada não pode ficar lá. Né? Vai sair, o
container, vai fazer etiquetagem, vai fazer algum ajuste na mercadoria até ir para o mercado, o destino final, precisa ter uma rede portuária. Né? Citando ali o pai Simões Vieira, né? Desculpe por ter sido tão longo e que não tive tempo de ter sido mais breve. Né? Fica à disposição e agradeço aí ao pessoal do IPEC, tá? Eu acho que é importante que nós reflitamos sobre essas temáticas. Tá? Muito obrigado. Não, está colocando aqui os livros. Né? Eu tenho vários livros publicados por essa editora, que é a Aduaneiras, né? O site é multieditoras.com.br, né? Livro de Remujo, o Direito Portuário e a Nova Regulação. Né? E esses aqui vocês acham no site da Amazon, acham no site do Estante Virtual, enfim. Tá? Esses dois aqui. Tá? Tem outro sobre judiciário também, né? Sobre produção de direito de desenvolvimento, que é minha tese de doutorado, 850 páginas. Aquele ali eu queria que os magistrados e advogados lessem mais, né? Porque os Estados Unidos eles avançaram muito nessa parte da relação, das consequências de que uma judicialização, um processo judicial pode causar na economia. Nós estamos começando agora aqui, com o professor da Mesa de Direito. Esses artigos 20, 21, 22 da Lei de Produção ajudam bastante na esfera judicial e administrativa assim, o juiz pensar, o administrador pensar no impacto que aquela decisão dele pode ter, motivar, né? Tem que ser motivado, o impacto, né, na sociedade. Era isso, eu fico à disposição aí, se tiver alguma pergunta, crítica. O debate é melhor do que, né, não vai ter muito monopólio. Posso perguntar? Pode, à vontade. Como já estava adiantando um pouco para você. Está sendo gravado aí no YouTube? Está Meu nome é Nilo Martins Betinho, eu sou consultor portuário. Como bem exposto pelo professor, hoje nós temos o maior problema com o ataque, né, é o excesso de resoluções que acabam se perdendo. E um fator preponderante disso é a questão do tempo. A velocidade que nós precisamos da resposta, ela se perde na quantidade de tempo que se tem para termos essa resposta dos nossos ataques. E como muito bem colocado, a judicialização não é o caminho. É o pior dos mundos. Mas da forma que está sendo hoje, porque hoje nós temos um ataque, ela abraçando tudo ao mesmo tempo. Eu diria até, me arriscaria a dizer, que nós estamos recriando a controvérsia. Esse excesso de competências da ACAB. Então não seria uma hora de se discutir, inclusive com o anteprojeto que está aí, nós resgatarmos a competência do CAP de ser deliberativo para deixar a ANTAC apenas ser grau de recurso superior de decisões, que teriam um tempo maior para atuar exatamente na questão do processo administrativo, nas respostas que a gente precisa, de forma mais rápida, com a competência de atuar, inclusive, no cancelamento de multas, com o estabelecimento de outros tipos de sanções, porque hoje que a gente vê, passa-se anos para depois ter uma posição. O nosso setor é muito bom. Essa primeira colocação que eu vou Obrigado, Nilo. Vou comentar assim, primeira premissa, né? Eu acho assim, ruim com ataque, muito pior sem ela. Tá? A ANTAC é uma autarquia, ela tem uma independência funcional diferente da Petrobras. Ela não é subordinada ao Ministério, pelo menos na lei, em tese, ao Ministério dos Portos e Aeroportos, da Secretaria. Ela é vinculada. Na decisão de diretoria da ANTAC, cabe um recurso de reconsideração, e aí é para o Judiciário. A crítica que eu faço é que a sociedade civil, né, investidores,
usuários, os operadores, eles deveriam cobrar mais dos seus parlamentares, do executivo, maior dotação orçamentária para ampliar a ANTAC em todas as agências nacionais. Hoje nós temos mais de 70 agências no Brasil, porque esse é um modelo ruim ou bom que tem dado certo nos países desenvolvidos. O que nós temos que fazer é aperfeiçoar a ANTAC. E nas resoluções que ela edita, a Lei Geral das Agências Reguladoras criou lá no artigo 6º, se não me engano, análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório. Significa que, se eu faço uma norma, se eu tenho a ideia de alterar algum dispositivo, eu tenho que fazer uma análise de impacto regulatório para servir como tomada de decisão do regulador. Se ele vai extinguir aquilo ali, se ele vai alterar, se ele vai criar. E depois dessa alteração, no mínimo em 5 anos, uma grande parte dessas resoluções é obrigatória uma análise de resultado regulatório. Agora, precisa de gente para fazer isso. Em Santa Catarina, que é um estado que movimenta bastante carga, né, porque tem lá o benefício fiscal, nos últimos 2, 3 anos teve uma redução de vários servidores nos quadros da agência. Aumentou a quantidade de problema, os operadores, os armadores, os agentes, os usuários estão descobrindo a ANTAC, ainda muito devagar, muito mais por parte dos usuários, mas isso está sobrecarregando a agência. Então, o que nós precisamos é 2 coisas. Melhorar a capacidade operacional dos servidores públicos. A questão do CAP como poder deliberativo, o projeto de reforma, tem algumas matérias que entende que deve ser deliberativo, outras não, mas eu acho que já foi um avanço, mas agora na tramitação do Congresso Nacional das discussões pode se colocar que eles votem. Eu tenho uma dissertação de mestrado que eu orientei sobre o CAP, do Wesley Coria, que é capitão João Curso, inspetor-geral da Pinterra, né? E foi publicado em 2007 pela Aduaneiras. CAP em busca da eficiência na atividade portuária. Ele estudou os modelos, é um modelo que tem dado certo. Mas isso só funciona nos portos organizados. No 32, né? No 33, eu acho que no 32. Então, e os outros 150 tudos? Como é que funciona? Tem que ter um novo regulador. Não pode ser um modelo da autarquia. Mas a ideia do CAP ser deliberativo é que ele esvaziaria um pouco demandas. Isso, mas isso só funciona no porto organizado. E os outros? Não, correto. Eu preciso ter uma autonomia para as delegacias regionais. Que hoje não uma tem. coisa que eu defendo, que eu vi no modelo norte-americano, é sobre o controle judicial dos atos das agências reguladoras. Em 2005, 2006, um avião da TAM teve um acidente lá em Congonhas, né? Aí teve um procurador da República que ajuizou uma ação civil pública, conseguiu uma liminar e uma decisão judicial, se não me engano, o juiz substituto, suspendeu a operação do aeroporto de Congonhas. Foi uma semana. Depois viu que não tinha nada a ver com a competência. É um problema da aeronave. Isso, e não ouviu a agência, seria impossível nos Estados Unidos. Uma decisão de colegiado, de agência reguladora que vai afetar, nenhum juiz decide sem ouvir a diretoria. E uma decisão de diretoria da Federal Maritime Commission nos Estados Unidos, ela só pode ser julgada por uma espécie de um tribunal, tipo um TR, um Tribunal Regional Federal. E a decisão tem que ser colegiada no Tribunal Federal e não pode ser dada sem ouvir a manifestação da agência antes. No Brasil, qualquer juiz substituto ele pode anular uma decisão de diretoria de 2, 3 anos de discussão de uma resolução. Eu tive um caso de uma resolução da ANTAC, que foi publicada da Export Logistics, um armador foi bravo, 2 anos de discussão na ANTAC, a ANTAC publicou a resolução em 2020, em fevereiro, ele ingressou com uma ação judicial, conseguiu uma liminar, e o mérito da decisão, do processo, a decisão de mérito, foi 4 anos depois. Durante esses 4 anos, o usuário tiver que pagar. Agora, perdeu em primeiro grau, foi julgado improcedente, recorreu ao tribunal, né? E agora? Imagina, pedir para trás. 4 anos. Então, isso é um problema. Então, não é só a questão da agência. Quando se reclama da decisão, você tem a questão da judicialização, falta de recursos.
né? O servidor tem que estar motivado, tem que ter um bom reajuste de salário. Isso aí a gente precisa cuidar disso aí. Mas eu defendo, pela especialização, a agência reguladora Europa. Nós temos que valorizá-las sem deixar de criticá-las com fundamento. Nós temos na legislação ferramentas que são muito boas, que é a análise de impacto regulatório e a análise de resultado regulatório, para analisar essas alterações normativas. Então, isso não foi uma novidade desse outro projeto? O quê? Essas análises de impacto Não, a análise de impacto regulatório é da Lei Geral das Agências, que de 2019. Não, porque isso foi colocado muito, foi muito destacado no anteprojeto. Tá, mas é porque está alinhado com a Lei Geral, que vale para todas as agências. Eu achei interessantíssimo isso. Eu desconhecia isso dentro da minha formação, que eu não sou advogado, mas eu achei interessantíssimo. Obrigado aí Obrigado a você pela oportunidade mais uma vez. Mais alguma pergunta, algum comentário? Nós agradecemos aqui o Dr. Oswaldo Agripino pela excelente palestra, né? E em sequência, damos continuidade ao nosso evento. Já vamos aqui. Sim, antes nós vamos fazer uma singela, né, homenagem ao Dr. Oswaldo Agripino. Vamos ver. Pessoal, boa tarde, né? Finalzinho do evento. A gente queria muito agradecer ao professor Oswaldo Agripino do CETEP pelo tempo, né, pela disposição em vir aqui do Espírito Santo, né, compartilhar um pouco do conhecimento dele. A gente sabe também que algumas dificuldades, terça-feira, meio de semana, é um pouco mais complicado, mas assim, o evento está sendo gravado, a gente tem o programa, mas a gente vai conseguir depois enviar o vídeo para todos vocês que estão tratados aqui hoje. Professor Oswaldo, aqui no nome do CPF do senhor, tá? Uma homenagem sim, um agradecimento, tá? Mas, um agradecimento nosso por nossas participações, simplificado, né? Mas existe muito que a pessoa realmente. Obrigado, parabéns pela iniciativa, vai continuar assim, tá? À disposição. Eu agradeço. Obrigado. Quer tirar uma foto? Vídeo é nosso.